Olá, povo de Deus, terça-feira da 34ª semana do Tempo Comum, 26 de novembro de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Apocalipse 14, de 14 a 19, Lucas 21, de 5 a 11. Eu, João, na minha visão, vi uma nuvem branca e sentado na nuvem alguém que parecia um filho de homem. Tinha na cabeça uma coroa de ouro, nas mãos uma foice afiada. Saiu do templo um outro anjo gritando em alta voz para aquele que estava sentado na nuvem: lança tua foice e ceifa. Chegou a hora da colheita. A seara da terra está madura. E aquele que estava sentado na nuvem lançou a foice e a terra foi ceifada. Então saiu do templo que está no céu mais um anjo. Também ele tinha nas mãos uma foice afiada. E saiu de junto do altar outro anjo ainda, aquele que tem o poder sobre o fogo. Ele gritou em alta voz para aquele que segurava a foice afiada: lança a foice, colhe os cachos da videira da terra, porque as uvas já estão maduras. E o anjo lançou a foice afiada na terra, colheu as uvas da videira da terra. Depois despejou as uvas no grande lagar do furor de Deus. Continuamos nossa leitura de Apocalipse. Temos uma descrição simbólica do processo de julgamento, onde aparece o Filho do Homem sentado num trono de nuvens. O julgamento terá uma ceifa e uma vindima, trigo e uva, certamente. Ceifar os bons e fazer a vindima dos maus. É uma das interpretações, pois os frutos da vindima serão lançados no grande lagar da ira de Deus. Vejam que a perícope completa compreende ainda o versículo 20, omitido hoje na nossa liturgia. Nele temos: pisaram o lagar fora da cidade, dele saiu sangue até os freios dos cavalos, numa extensão de 300 quilômetros. E esse rio de sangue é o símbolo da abrangência da condenação, e esse ser sentado sobre a nuvem que parecia com o Filho do Homem é sempre interpretado como Cristo realizando a ceifa, o julgamento. Porém, há autores que dizem que se fosse o Cristo não estaria submetido às ordens de um anjo. Em todo caso, o Cristo é o Senhor absoluto da história em Apocalipse e comanda, assim, o processo do julgamento. Apocalipse deixa claro que o mal será vencido, e essa certeza empodera a comunidade na resistência, na luta e na esperança da vitória. Ninguém pode desistir da luta, ainda que o mal pareça vencer e que o povo de Deus pareça ser frágil. O povo de Deus será protegido no dia em que a foice do juízo fará seu trabalho final. Lucas 21, de 5 a 11, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, todo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvires falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu.
Pelos inúmeros textos bíblicos sobre o fim dos tempos, sobretudo do Segundo Testamento, podemos deduzir que se tratava de um tema recorrente nas rodas de amigos e das comunidades. Como vai ser o fim do mundo? Quem se salva e quem se condena? Quais os sinais que indicarão que estamos verdadeiramente nos aproximando do fim? Jesus nunca fugiu do tema e a ele referiu-se inúmeras vezes. E quase sempre embaralhava esse tema com o que iria acontecer com ele mesmo. Quando se estuda teologia, o aluno se depara com uma disciplina que trata do fim dos tempos, chamada de escatologia. Escatologia vem de uma composição de duas palavras gregas, escaton, últimos, e logia, estudo dos últimos tempos. Nosso texto de hoje narra uma das maneiras que as comunidades encontraram para falar dos tempos finais. É claro que está por detrás a catástrofe que sucedeu com Jerusalém nos anos 70, uns 40 depois da morte e ressurreição de Jesus e uns 15 anos antes de este evangelho ser escrito. Como havia muitas correntes debatendo sobre o fim do mundo, a comunidade será alertada para não cair nas conversas dos catastrofistas, que viviam inventando sinais cá e acolá, dizendo que tinha o fim, e que finalmente o fim havia chegado. Também havia os pregadores charlatães que se apresentavam como se fosse o anjo ceifador do Apocalipse. Por isso era importante o recado dado às comunidades. Tende cuidado em não vos deixar desenganar, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não o sigais. Daí vem a necessidade de sabermos interpretar bem os sinais dos tempos, que o Concílio Vaticano II nos convoca a saber discerni-los na história. Para tal empreita necessitamos da ajuda das ciências, pois somente a teologia não nos oferece todos os elementos para tal juízo. Podemos aurir do concílio uma verdadeira teologia dos sinais dos tempos. Para isso, precisamos nos servir de critérios teológicos, filosóficos, éticos, antropológicos. Sabermos nos relacionar com outras ciências que nos ajudam a interpretar os sinais dos tempos e seus contextos. Também concorrem para o sucesso de tal teologia os princípios de discernimentos, tais como liberdade, igualdade, fraternidade, diversidade. Discernirmos a presença de Deus onde há comunidade de gente fraterna e livre, nas quais se reconhece e defende sua igual dignidade e se respeitam e promovem suas diversidades. Portanto, uma interpretação teológica do presente não se faz somente descrevendo os fenômenos históricos e as experiências subjetivas, mas também compreendendo a significação que eles têm em referência à presença de mais ou menos liberdade, fraternidade, ao maior ou menor respeito pela igualdade e pelo reconhecimento da diversidade. Por fim, o trabalho da teologia dos sinais dos tempos é assinalar como está atuando Cristo, declarar onde, quando e como Deus atua e se faz presente nos acontecimentos da sociedade. Ao fazê-lo, se pode cometer erros, por um lado, mas, por outro, não o fazer, se pode decretar que Deus é irrelevante. Portanto, nossa missão hoje é estarmos atentos aos sinais dos tempos e sabermos interpretá-los, para não ficarmos correndo atrás desse ou daquele fenômeno que nada tem a ver com o fim dos tempos.
como nos alertou o Evangelho. Quem vive a palavra de Deus, vive bem o Evangelho, segue Jesus, não fica tão preocupado com o fim dos tempos. Um beijo no seu coração.